Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira as leituras falam pra gente que, celebrando nossa fé, Deus nos chama a acolher a presença de Jesus por meio do Espírito Santo. O Paráclito é aquele que nos impulsiona a continuar a testemunhar o amor de Deus por nós. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 16, versículo 11 a 15. Atos, capítulo 16, versículo 11 a 15. Embarcamos em Trode e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia, e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade, e no sábado saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Então, a partir da primeira leitura, entendemos que a escuta da palavra abre o coração das pessoas. Isso faz com que elas se convertam e sejam despertadas à fé. Lídia manifesta o seu desejo e de sua família de aderir à pessoa de Jesus por meio do batismo. Assim, a comunidade dos discípulos de Jesus vai se formando e traduzindo em ações concretas a boa nova de salvação que receberam. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 15, versículo 26 e 27, e depois o capítulo 16, versículo 1 a 4. João, capítulo 15, versículo 26 e 27, e depois o capítulo 16, versículo 1 a 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Então, no Evangelho, continuação do discurso da despedida do Senhor, vemos Jesus prometer o envio do Espírito Santo, o defensor e o consolador dos cristãos. Então, com sua morte, ressurreição e ascensão, ele não nos deixará órfãos, mas fará a comunidade ser testemunha das obras de Cristo, pois conviveram diretamente com o Mestre. Então, a ação do Paráclito fará com que os seguidores de Jesus não desanimem diante das dificuldades que já existem e que ainda virão, e que são próprias da vida e da missão. Então, que nós possamos permanecer firmes e fortes, dando testemunho da palavra de Deus e testemunho do Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.